Acalma sua alma e vamos mergulhar nessa série maravilhosa sobre a revelação da beleza e das emoções de Deus. Essa última viagem, ou na verdade a primeira viagem que eu fiz no ano, depois de toda essa loucura, e quando eu tive semana ministrando lá com o pessoal do Jesuscope, antes de ir eu estava pensando assim, muita coisa. O que eu vou falar naquele lugar e o que eu vou pregar lá. E estava muita coisa misturada dentro de mim. E eu liguei para o meu amigo Ângelo, e a gente estava conversando. E é muito legal que sempre quando eu estou sentindo uma coisa, ele está sentindo ao contrário. E a coisa que o Espírito Santo falou comigo é o seguinte: está na hora de você pregar o que você pregou há 20 anos atrás. Eu falei, mas Deus, eu já estou fazendo isso. Aí ele disse, não, mas agora você vai fazer isso crendo. Porque antes era um laboratório, agora você está crendo no que você pregou. Porque é assim, você vai estudando a Bíblia e aí no processo você nem acredita muito naquilo. Você sabe que tem que crer, mas não crê. É no processo, isso vai, e quando eu digo crer, eu estou falando assim, a gente crê na mente, no sentido de, tipo assim, se eu perguntar para você, você acredita que Deus te ama? Com certeza você vai falar, sim, acredito. Tipo igual você acredita no marcador de Bíblia dos milinguidos, que vem escrito, Jesus te ama e eu também. Você crê nesse sentido, é fora de você. E tem o crer subjetivo, que é quando aquilo entranha nas suas emoções, sabe? Saiu do conhecimento apenas da cabeça e desceu para o seu coração. Então o conhecimento bíblico, na cultura hebraica, judaica, tem a ver com saber na mente e sentir no coração. Então, às vezes, a gente sabe que Deus ama, mas a gente não sente o amor de Deus. Você não se sente amado por Deus. Então, eu estou voltando de novo nesse assunto, mais uma vez, sobre as emoções de Deus. Estou voltando de novo nisso. E está sendo incrível para mim poder estudar isso e perceber que é a coisa mais necessária do mundo hoje para a igreja. É entender, Deus, o que você sente por mim? Eu quero sentir. Eu sei que você sente coisas, mas eu não sinto o que você sente. Então eu quero ficar aqui até sentir o que você sente, o que você pensa, qual é a sua opinião sobre mim? Já parou para pensar que Deus pensa e que Ele tem uma opinião a respeito de você? E que a opinião que Deus tem a respeito de você não é definida pelo que você faz. Isso é muito pior de entender, é mais difícil. A opinião de Deus sobre seus filhos é baseada na identidade, quem você é. E isso é difícil demais para a gente. Porque a gente não consegue confiar em Deus quando a gente está fraco, quando a gente cai em pecado, quando o dia está ruim. Então a gente precisa entrar nesse negócio. E a Bíblia conta a história de um homem que recebeu um título segundo o coração de Deus. O menino Davi, que na verdade essa expressão deveria ser segundo as emoções de Deus, porque é exatamente o que a Bíblia quer dizer. E ele escreveu um salmo, Salmo 27:4. Você vê direto a gente cantando sobre isso e lendo sobre isso. Mas para perceber o Salmo 27:4. Qual é o contexto disso? Quando que Davi diz isso? Às vezes nós pegamos o versículo isolado. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, ver, perceber, analisar, isso significa contemplar, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, ou em algumas traduções eu até prefiro inquirir em seu templo. Inquirir, o que significa inquirir? Significa fazer perguntas, considerar, refletir. É isso, é tipo, Deus, o que você sente sobre mim? Isso é inquirir.
e eu vou ficar pensando sobre o que você pensa sobre mim. Eu vou ficar... Davi está falando assim, eu vou fazer isso a vida toda. Ele não falou assim, eu tenho várias coisas para fazer. Ele disse assim, uma coisa só eu vou fazer. Eu vou gastar a minha vida inteira para descobrir o que você sente. Sua beleza. Suas emoções. Só que o contexto do Salmo é um contexto que Davi está sendo perseguido. Longe de casa. Eu lembrei da música. Longe de casa, mais de uma semana, milhas e milhas distantes. Davi estava nessa. Distante. Esse é o Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Ele estava sofrendo perseguição. Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor. Olha o contexto. No meio do caos, da guerra, Saul querendo matar ele. Ele podia estar ofendido com Saul, ofendido com Deus, porque ele foi ungido para ser rei. E ele amava Saul. Ele amava Saul ao ponto de que, quando Saul morre, ele entra em prantos de dor. Ele amava o cara que queria matar ele. E sabe por que Davi consegue fazer isso? Eu falei ontem para minha esposa. Porque quando você descobre o que Deus sente por você, você se torna um adorador. E um adorador, ele é uma fonte. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. Ele busca verdadeiros adoradores e ele encontra aquela mulher quebrada. Ela não era fonte, ela não tinha fonte. Por isso ela estava tentando se saciar, tendo muitos homens. Ela tentava preencher o vazio dela, tendo homens na vida dela. E Jesus quer corrigir o senso dela de prazer. E onde ela se tornaria uma pessoa satisfeita. Então, Deus está procurando adoradores. E sabe aonde Ele procura? No meio da dor. Ele acha pessoas quebradas, falidas emocionalmente. E aí Ele acha aquela pessoa. Só que Ele precisa fazer o seguinte. Ele precisa colocar a fonte em você. Por isso ele fala assim. Você veio aqui beber água, mas essa água não vai resolver o seu problema. Se você souber quem está falando contigo, ou seja, se você entender o que eu sinto por você, por que eu estou aqui, o que eu penso sobre você. A cidade inteira pensa que você é uma prostituta, uma adúltera, mas eu não tenho essa opinião sobre você. Então eu vou te dar uma água que vai se tornar uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Davi era fonte. Por isso ele não se ofendeu com Saul. Porque Deus é uma fonte. Deus é doador, doador, doador. Mesmo que você traia Ele, mesmo que você desvie, Ele não muda a sua anatomia doadora. Então Davi não se ofende. Quem é fonte não se ofende. Porque sabe o que Deus sente, sabe o que Deus pensa, sabe qual é a opinião. Então ele não está preocupado com críticas, ele não está preocupado com o que as pessoas estão pensando, ele não fica ofendido. Ele se torna uma fonte que jorra vida. Ao invés da pessoa sugar, ela doa. E ele encontrou isso aqui, nesse contexto de caos, de guerra. E ele tomou uma decisão, disse, eu vou ser um cara que vai conhecer o que Deus sente. E por que a gente precisa entender isso? Para que entender as emoções de Deus? Por que isso é tão fundamental para a nossa vida, para a sua vida? Para a igreja desses dias, como discípulos, por que a gente precisa
fazer isso? A resposta é muito simples. Na medida que a gente vai entendendo o que Deus sente por nós, nossa vida de oração muda, nossa jornada muda, a constância, a comunhão, o serviço aos seus propósitos se tornam constantes. Isso é o que está jogando gasolina no movimento de oração no mundo inteiro. Quando Paul Young-Cho perguntou ao Mike Bickle, o que você faz para conseguir fazer jovens, 20 e poucos anos, ficar na sala de oração orando? O que você faz para conseguir que esses jovens gastem 40 horas semanais dentro de uma sala orando? O Mike Bickle falou: ensine sobre a beleza de Deus e as emoções de Deus. E na medida que eles descobrirem que Deus os ama, mesmo quando eles estão caindo, eles vão permanecer. Isso vai tornar uma geração que é inconstante em uma geração dia e noite. Se nossa compreensão dos sentimentos de Deus é baseada em acertos ou erros, nós vamos cambalear. Porque a sensação que se tem é de que Deus é uma pessoa que está sempre te analisando e esperando você pisar fora das regras. Você já conheceu alguém assim? Ou você já teve essa sensação de que você está sendo analisado pela pessoa e que a pessoa está esperando você pisar fora da faixa para te pegar? Normalmente isso acontece com o patrão, né? O lance é que ele não ensinou a orar: patrão nosso que estás no céu. É Pai nosso. Então a sensação que a gente tem é de que Deus está com uma pranchetinha na mão, analisando a gente. E quando a gente pisar fora das regras evangélicas, Ele nos pega. Você não consegue ficar à vontade com alguém que só critica. Você fica com medo de ser você. Então Deus está chamando a gente para ter intimidade sem ter do que se envergonhar. Imagina isso. Você pode ser você. E ser você é legal. E essa geração é a geração que se compara, porque é a geração do Instagram. Então a gente sabe por que a gente gosta muito de Instagram? Por que o Instagram é um sucesso? Porque a gente odeia a nossa vida. Então é melhor ficar olhando a vida do outro e querer viver a vida do outro. Que isso que é o Instagram. E aí você fica ali querendo ter a vida daquela pessoa, comer o que aquela pessoa come, viajar para onde aquela pessoa viaja. É assim ou não é, gente? Só eu, né? Só eu que faço isso. Isso é Instagram. Você não está satisfeito com você mesmo. Por quê? Porque você não sabe a opinião de Deus. Essa sensação é terrível quando alguém está observando a gente, avaliando o nosso desempenho. E isso afeta tudo, porque se você não entende as emoções de Deus, os seus relacionamentos também vão ser assim. Eu sei porque um monte de pessoas teve problema comigo, porque estavam pensando coisas que eu nunca pensei sobre elas. No sentido negativo da coisa. E aí ela começava a prestar serviços que parecia honra, mas não era, era só a vontade de ser aceito. Mas eu nunca pedi nada. Mas a pessoa se move porque ela é definida pelo que ela faz, não por quem ela é. Essa é assim que se entende honra. Honra a Deus e honra as pessoas e honra a pessoas em autoridade. Quando as pessoas falam o que é bajulação e o que é honra. Eu te garanto, cara, meu filho não tem essa dúvida. Porque ele sabe quem eu sou para ele. Ele sabe a minha opinião sobre ele. O Benny, gente, é o dia inteiro. Papai, te amo. Beijo. Ele passa por mim no corredor 10 vezes na casa. 10 vezes ele me beija, 10 vezes ele diz eu te amo. E ele tem confiança do que eu sinto por ele, mesmo quando ele falha. Mesmo quando ele erra. Não muda a minha opinião. Vai ser sempre o meu filho.
Não é o que ele faz que define o que eu sinto. É quem ele é. Quem ele é para mim. Então a nossa cura está em Deus, em descobrir o que você sente. E normalmente na igreja a gente, como pastor, a gente quer incentivar as pessoas a terem uma vida cristã constante. Crescer, se tornar parecido com Jesus, dar frutos. Todo pastor quer isso. E normalmente existem 3 formas mais comuns na igreja de incentivar ou encorajar as pessoas a se manterem fiéis a Deus. Essas são as formas mais comuns. A primeira é pelo medo da punição ou o medo do inferno. Essa exortação é bíblica. Realmente, se você não se arrepender, você vai para o inferno. De verdade, assim. Tipo, o inferno é um lugar físico e o inferno não é um lugar onde é uma rave, onde Satanás está lá musculoso, com várias diabetes, de biquíni, e ele é o DJ tocando música eletrônica, com um garfo na mão. O inferno é a ira de Deus. Deus criou esse lugar para Satanás e os seus anjos, os anjos caídos, e para aqueles que não se arrependem. E a Bíblia fala no Salmo 139 que até no inferno Deus vai estar, porque Ele é onipresente. Foi o que Santo Agostinho ficou louco, né? Que ele falou: caraca, se Deus está no inferno, é melhor eu me resolver com Ele aqui agora, porque até no inferno Ele vai me pegar. Então a gente fala: cara, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Só que o medo do inferno ou da punição não é o principal meio pelo qual você vai se tornar constante. O medo nunca é o melhor caminho. E normalmente isso é uma técnica muito utilizada, principalmente nos meios mais pentecostais. Você vai para o inferno. Ou Deus vai te colocar no leito de dor. Já viu essas profecias? Deus lhe pesará a mão, varão. E te põe medo na pessoa para ver se ela... Não tá ligado, né? Tipo, caraca, mano, Deus vai me colocar um câncer. Eu vou ficar alinhado. Nunca vi ninguém virar constante por causa disso. Nunca. Não conheço. Não há. Segunda coisa é santidade. Vocês já devem ter ouvido pregações com essa ênfase na santidade. Tipo, cara, você tem que pagar um preço. Você precisa pagar preço. Porque se você não se santificar, o avivamento não virá. Então paga um preço de jejum, de oração, de disciplina. Seja uma pessoa disciplinada. Eu detesto essa expressão, pagar preço. Na cruz o preço foi pago. Na cruz ele disse: está consumado. Jesus fala sobre avaliar o custo em Lucas, quando ele chama os discípulos. Ele fala assim: avalia o custo, quanto que custa doar a vida. Mas isso é no início da jornada dos discípulos. Depois você se torna filho e filha e não tem mais custo. Só tem prazer. Ir para a África não é preço. Tipo, eu fui para a África como missionário, estou pagando um preço. Cara, é um privilégio. Você é privilegiado de se tornar um embaixador no reino de Deus. Eu vi um amigo meu falar, isso já pegou malária, sei lá, 10 vezes. Toda hora pega malária. Malária é igual beber água em Moçambique. E ele falou: as pessoas acham que eu estou fazendo um serviço para Deus, no sentido, estou pagando um preço. Ele disse: cara, é um privilégio. Eu merecia um inferno. E Deus colocou o filho dele dentro de mim e me fez um proclamador das boas novas. Então a gente fala que as pessoas precisam pagar um preço. Então Deus se torna um meio para alcançar um fim. Ou seja, eu tenho que pagar um preço de buscar a Deus
para que o avivamento venha, para que o poder venha, para que curas venham. Mas Deus não é um meio para se alcançar um fim. Deus é o fim. Deus é um fim em si mesmo. Então eu não oro, eu não busco o Senhor para ter coisas. Eu busco a Deus porque eu busco Deus, porque Ele é Deus. E é óbvio, irmãos, que existem consequências de uma pessoa que busca Deus. Então avivamento acontece, poder vem, santidade vem, a glória de Deus vem, tudo isso. Mas Deus não é um meio. Então eu posso ficar 60 anos buscando a sua face e o avivamento não vai vir. Mas eu não estou frustrado, porque eu já tenho tudo, porque eu tenho Ele. Isso acontece direto. Pessoas que gastam a vida inteira orando por avivamento, morre e o avivamento vem na geração seguinte. E ele mesmo não viu. Wilberforce, quando estava lutando contra a escravatura, a escravidão, ele gastou a vida dele, adoeceu. Ficou mais de 25 anos sem comer açúcar. Como um protesto, que os escravos trabalhavam nos canaviais. E ele morre, quando ele está tipo assim, pé na cova já, que sai a libertação dos escravos. Ele praticamente não viu aquilo pelo qual ele gastou a vida dele. E ele disse o seguinte: o que me fez permanecer firme todos os dias é que eu olhava a beleza de Jesus. Isso me preenchia. E não o sucesso ou o fracasso. Mas Deus é um fim. E não um meio. Outra coisa muito comum é o medo da vergonha. Já viu aqueles profetas que quando chega ele vai te expor e você fica com medo? Quem já ouviu falar essas histórias? Ou já foi em reunião que tinha o profeta que ia lá e ele ia descortinar a sua vida inteira na frente da congregação. Eis que te digo, vaso, tu és adúltero. E você se borrava de medo de ir naquela reunião, porque sabia que o vidente ia chegar e ele ia expor a sua vergonha. Deus faz isso em ultimíssimo caso de expor uma pessoa. É muito raro. Tem que ser quase gêmeo de Satanás, assim. Que são milhões de vezes misericórdia e um dia de ira. Por isso que a Bíblia fala, ele é tardio em irar-se. Na nossa mente, ele é rápido em irar-se. O Deus eterno, Lucas, é tardio em irar-se. A gente acha que ele ira rápido. Ele é um Deus descontrolado emocionalmente, tá com uma marreta na mão, e você faz alguma coisa, ele já sai quebrando tudo. Vira o Tasmania. Deus pra gente é Tasmania. Ele vai expor sua vida. E Deus pode expor. Mas cara, ele vai te dar muita chance. E esse tipo de incentivo, cara, não faz as pessoas serem firmes em buscar Deus. O que faz você se tornar constante diante do Senhor é a revelação do que Deus sente. Tem um versículo na Bíblia lindo, eu nunca tinha parado para pensar nele, 2 Tessalonicenses 1:10, que diz que Jesus está voltando para ser admirado na igreja. Ou seja, Jesus está voltando para uma igreja que vai ter a mesma aparência que a dele. Ou seja, de tanto olhar para a beleza do noivo, a noiva, a igreja, vai se tornar semelhante àquilo que ela contempla. E ele está voltando para ser admirado nos seus santos. Você vai se tornar semelhante a ele em beleza, porque você vai ficar fascinado com aquilo que você está vendo.
Mas primeiro você precisa ver para se tornar. Então a beleza de Jesus será revelada na geração em que Jesus vai voltar. Isso vai ser uma coisa que Deus vai pôr o dedo. Ele está marcando isso, destacando. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos com o rosto descoberto, sem véu, contemplando a glória, contemplando a beleza do Senhor, seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Contemplando como um espelho, Paulo diz. Você precisa saber que quando Paulo fala de espelho, ele tem um paradigma. O que era um espelho na época de Paulo? Era um bronze que contemplava assim, ó. Você tem clareza da sua imagem? Você tem clareza? É isso que ele está falando. Mesmo que você veja de forma não muito clara o Senhor, você vai ser transformado de glória em glória. Ainda que a sua contemplação seja turva, basta simplesmente um fiozinho de luz de quem Ele é. É o suficiente para transformar você. Ainda que você esteja vendo Ele de forma turva. Sabe aquele dia que você acorda às 6 da manhã e você não está crendo direito, e você está mal, e você não tem arrepio, mas você abre a sua Bíblia e começa a ler: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você põe os seus olhos nisso e você não está crendo direito. Está turva a sua visão. Aquilo ali te transforma de glória em glória. Então, por isso que o rei Davi tem sido um quebra-cabeça para os teólogos. A gente fica enlouquecido, confuso. Como que esse homem propenso a tantas fraquezas, a tantos pecados, recebe o título de ter o coração de Deus, ser segundo o coração de Deus? Como que Deus escolhe essa pessoa? Eu não escolheria Davi. Eu escolheria Moisés, eu escolheria Abraão. Abraão pegou o filho dele, cara, para matar para Deus. Tipo, Deus, eu te amo mais que tudo e estou te dando meu filho. Eu ia falar, Abraão é segundo o coração de Deus. Daniel foi levado para o cativeiro adolescente, perdeu os pais, perdeu sua religião, perdeu o templo do seu Deus e foi colocado para trabalhar para o cara que destruiu o país dele. Você vê? E chega lá, Daniel é fiel, servindo o homem que destruiu a sua nação. Eu ia falar, esse cara, segundo o coração de Deus, põe ele. Davi não. Davi é uma coisa que causa confusão na nossa mente. A gente não entende. Os teólogos não entendem. Então existem 3 características que definem Davi como um homem segundo o coração de Deus. A primeira é essa que a gente está falando. Davi estudava as emoções de Deus. Ele queria saber o que estava por trás do coração de Deus. Então deixa eu tornar isso mais claro para você. Tem 3 parábolas na Bíblia que explicam isso que Davi encontrou. São 3 seguidas que Jesus conta. Ele conta a parábola da ovelha perdida, lembra? Lucas 15. Tá junto? Você está junto comigo aqui? Ele conta da dracma e depois do filho pródigo. É numa sequência essas parábolas. E ele está contando isso para os fariseus. Então percebe o que está acontecendo. E ele está dizendo o seguinte, que quando uma ovelha sai do aprisco, ele busca a ovelha até encontrar. Quando encontra a ovelha, eu quebraria as patas e amarraria uma bola de ferro para ela nunca mais desviar. Diz que quando ele encontra a ovelha, ele diz que busca até encontrar, ele pega a ovelha que desviou do aprisco. O que é desviar, gente? Pecar. Então ele vai atrás da pessoa que está entrando no pecado. Ele vai lá atrás da pessoa, pega ela no colo, diz o texto, que ele volta para casa com a ovelha que estava pecando e manda fazer uma balada
festa. Que Deus é esse que me encontra na minha miséria, no meu pecado, e ao invés de me punir, festeja. A mesma coisa é o filho pródigo. Diz que o pai ficava todos os dias ao alto esperando aquele filho que torrou a sua herança inteira em prostituição, em bebedice, em glutonaria e tudo. Na cultura judaica, se você pega a herança do seu pai ainda vivo, é como se você estivesse amaldiçoando o seu pai. E ele disse, me dá a herança. Ele tinha direito a essa herança. Ele podia usufruir de tudo que o pai tinha, mas ele queria gastar para si. E ele diz, eu não tenho mais parte com você, eu amaldiçoo você. E ele foge. E o que é mais louco é que o filho pródigo não volta para casa porque se arrependeu. O texto não diz isso. O texto diz que ele volta porque ele teve fome. Ele pensou assim, os porcos lá comem melhor. E mesmo voltando, sem se arrepender, ele é o pai que troca as vestes de lama do pecado, coloca um anel no seu dedo. O anel era o selo da família, sabe? Tipo, pá, autoridade. Ele coloca o anel, ele troca suas sandálias. Ele é o Deus que se abaixa com uma toalha na mão e um balde para limpar a sujeira do caminho em que você andou. Davi descobriu isso. Crer que Deus me ama quando eu estou andando na linha, crer que Deus me ama quando eu sou maduro, crer que Deus me ama quando eu já estiver na Nova Jerusalém, é fácil. Crer que Deus me ama quando eu estou fraco, crer que Deus me ama quando eu acabei de pecar, foi o que definiu Davi como o segundo coração de Deus. Quando ele comete adultério e manda matar o marido de Betseba, e ele é pego no pecado, o profeta Natan pega ele, diz que ele vai jejuar e orar. Cara, quando eu, não sei você, mas quando eu peco, às vezes eu não quero ver a cara de Deus. Eu estou com vergonha, estou culpado, estou condenado, estou triste. Como que o cara faz isso? Adultera, manda matar uma pessoa leal, e ele corre para o lugar de oração. Quando ele faz o censo, e aí Deus fala assim, o que você quer, cara? Você quer cair na mão dos seus inimigos ou na minha? Ele fala, claro que é na sua. Porque eu sei que até na sua disciplina tem amor. Agora, se eu cair na mão dos homens, sua disciplina é amorosa. Cada palmada dele no nosso bumbum é para trazer a gente para perto da santidade dele. Davi descobriu isso, ele gastou a vida dele. E isso deu a ele constância. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, Salmo 42. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o seu Deus, Davi? Onde está o seu Deus? Contudo, verso 8, o Senhor durante o dia me concede misericórdia e de noite está comigo o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Em dias terríveis, onde as pessoas perguntavam, onde está esse Deus que você serve? Você já teve dias em que parece que Deus sumiu?
Davi disse: minha alma tem sede. Minha alma tem sede desse Deus. E aí depois ele fala do sentimento, porque durante o dia ele me concede misericórdia. Eu sinto o que ele sente, mesmo quando eu não estou sentindo. Mesmo quando tudo está dizendo que Deus não está comigo. A minha alma tem sede de Deus. Salmo 16, verso 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Verso 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à sua direita há delícias perpétuas. À direita de Deus está o Cordeiro. É o centro do governo do universo. E Davi descobriu: existe um homem, e nele eu tenho deleite. Eu deleito a minha alma nos prazeres superiores em Deus. Ministério não me satisfaz, dinheiro não me satisfaz, casa grande não me satisfaz, milhões na conta não satisfaz, nada pode me satisfazer. Só Deus, só nele está o meu prazer. Ele é uma delícia perpétua. Segunda coisa é, Davi queria ver a plenitude do poder de Deus na sua geração. E o que é mais forte é que as fraquezas de Davi não colocaram um limite para continuar buscando a plenitude do poder de Deus na geração. Davi colocou o trono de Deus no centro de Jerusalém. E no processo disso tudo, existia um homem com muitas fraquezas, mas as fraquezas não colocaram um limite do tipo, cara, quantas vezes a gente se sente incapaz de viver o que a gente crê? E as pessoas olham para mim e pensam que eu não tenho isso. Às vezes eu sou chamado para falar em alguns lugares, e nesses lugares muitos outros grandes homens de Deus pregaram lá. E a primeira coisa que às vezes vem na minha mente é: você não é tão bom para ir nesse lugar. Ou você não tem o que acrescentar para essas pessoas. Mesmo hoje, quando eu cheguei aqui e eu pensei, cara, vou falar sobre as emoções de Deus, vi uma vozinha assim: você não é pronto para falar disso. E eu faço guerra, falando: Deus, me dá confiança em quem você é. Me dá confiança no seu amor. Você me ama, Deus. Então eu me levanto, olho dentro dos olhos dele e ele está sorrindo para mim. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Várias pessoas vão ficar chocadas quando entrar na sala do trono e encontrar o Deus que fez todas as coisas sorrindo. Olhe para a face dele. Ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os outros. Ele está sorrindo. Deus não está estressado com Covid. Deus não está estressado com o caos. Deus não está estressado com nada. Ele é soberano e Ele sorri para você. Ele não sorri para você quando você faz coisa certa. Ele sorri para você sempre. Todo o tempo. O Senhor sempre será bom. Em todo o tempo. E por isso que Davi queria que esse Deus morasse na terra. E por último, Davi também amava a palavra de Deus. Ele amava a lei. Tem um Salmo 119 com um monte de versículo. Ele amava a palavra de Deus. Dizia que a Bíblia, a lei, era mais precioso que ouro refinado. Ele amava cantar a palavra de Deus. Por isso tem salmos.
Mas o amor à Bíblia não era a primeira coisa. A primeira coisa é, Davi descobriu que Deus o amava, mesmo quando ele estava mal. E para a gente terminar, queria que você abrisse comigo em Êxodo 34. Em Êxodo 33, lembra? Moisés pede uma coisa para Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. E quando a gente fala a palavra glória, tipo assim, quero ver a sua glória, Deus. Não fica uma coisa... Você não tem a sensação de que é uma coisa muito vaga? Glória. O que é isso? Ô glória! A gente fala as coisas, mas a gente não para, né? A glória de Deus. O que é a glória de Deus? Moisés está pedindo: rogo-te que me mostres a sua glória. Aí olha o que diz o texto, 34, Êxodo 34. O Senhor desceu numa nuvem e pondo-se junto a Moisés. Como é que está na sua versão? Versículo 5 e 6. Êxodo 34, 5 e 6. Como está aí na sua versão? Como? Pondo-se junto. Olha isso, que legal. Deus desce numa nuvem. Moisés falou: me mostre sua glória. Aí Deus desce numa nuvem e tipo faz assim, ó. Vem cá, Joel. Faz assim. Ele desceu e fez assim. Vem cá, filhão. E agora eu vou te mostrar o que é glória. Obrigado. O Senhor desceu numa nuvem e se colocou junto a Moisés e proclamou o nome Yahweh. Proclamou o Senhor, o seu próprio nome. Sabe o que está acontecendo? Deus está pregando Deus para Moisés. Ele está proclamando o nome. Nome tem a ver com identidade, com personalidade. Ele está declarando: eu sou o que sou. E proclamou o nome de Yahweh, o Senhor, pregando para Moisés sobre o Senhor. Se isso não aquece o seu coração, meu amigo, você está morto. Deus vai explicar Deus para você. É o desejo dele que você o conheça, e ele mesmo vai explicar quem ele é. Ele vai te abraçar e vai falar: vem aqui para o meu seminário bíblico, eu vou proclamar o meu nome para você. Yahweh, o Senhor, aquele que nunca foi criado. Em 1 bilhão de bilhões de bilhões de anos, você nunca vai conhecer Deus totalmente. Mas mesmo assim, ele te abraça e diz: eu vou te explicar quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu vou proclamar o meu nome para você, Moisés. E ele começa a explicar o que é glória para Moisés. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, pleno em bondade e fidelidade. Deus começa a explodir a mente de Moisés, proclamando a sua personalidade. E a primeira coisa que ele diz é: eu, Yahweh, sou misericordioso. Eu sinto misericórdia sobre os homens todos os dias. Misericórdia no original significa colocar o meu coração nas misérias dos outros. Deus coloca e sente a sua dor. Ele pega o coração dele, coloca o coração dele nas suas fraquezas. Quando você está todo sujo, quando você merecia morte, ele coloca os sentimentos dele em você. E ele explica também: ele é compassivo, compaixão,
Deus sente o que você sente. Isso é compaixão. Compaixão é duradoura. A dor da pessoa se torna minha dor, as lágrimas da pessoa se tornam as minhas lágrimas. Todas as vezes que você pensou que ele não estava lá, mesmo naquele dia em que você estava sendo abusado, Deus vai julgar cada abuso que cometeram contra você. E cada coisa que aconteceu na sua vida, cada abuso, cada trauma, tudo vai cooperar para o seu crescimento. Cada trauma que você idolatra, Deus está falando: solta isso! Eu sou o Deus cuja vingança está em minhas mãos. Eu sou por você. E quando isso te feriu, me feriu também. Mas eu vou usar isso para a glória de Deus. No que você foi ferido, Deus vai te transformar em um curador. Você vai ser cura para outros na sua maior ferida, porque Ele está pegando a compaixão dEle e está derramando sobre vocês. Eu vou até o fim, Ele está dizendo, eu vou até o fim, junto com você na sua dor, até que você não sinta mais. Compassivo. E diz que Ele também ensinou sobre a bondade. Deus não é bom porque Ele faz coisas boas. Também é. Mas a natureza dEle é bondosa. Deus é bom mesmo quando tudo parece mal. Não dá uma bugada na cabeça? E Deus está lá falando tudo isso para Moisés. Seminário bíblico. E Ele é cheio de fidelidade. Jesus é testemunha fiel, fiel até o fim. Ele está dizendo, eu vou com você, meu amigo. Eu não sou igual ao seu marido. Eu sou um Deus noivo fiel. Eu tenho um pacto e eu não quebro ele. Você me larga, mas eu não te largo. Eu vou perseguir você até o fim. Deus está dizendo, eu vou até o fim. Você me pertence. Fiel até o fim. E sabe o que é doido? A gente olha para isso e pensa, mas isso foi Moisés. Sério? Olha o que Jesus fala em João 17, 26. E fiz que conhecessem o teu nome. A mesma coisa. Agora Yeshua, o Filho de Deus, está dizendo, eu vou proclamar o nome Yahweh para eles. Então Jesus encarna, Deus vem em carne e Ele continua dizendo, e fiz que conhecessem o teu nome. Está falando dos 12 discípulos. Mas olha o resto do versículo. E continuarei a fazê-lo conhecido. É a vontade de Yeshua proclamar o nome do Senhor para você. Ele quer te ensinar isso. E ele disse claramente no versículo 24, Pai, meu desejo é, Pai, Yahweh, você colocou um desejo ardente do meu coração, e o meu desejo é que aqueles que você me deu, você, cada pessoa aqui, vocês foram dados como presente, vocês são a herança de Jesus. O Pai levou vocês até Jesus. Você não escolheu Deus, Deus te escolheu. Você não queria Deus, Deus te quis. E Jesus está orando, Pai, meu desejo é que aqueles que você me deu,
Estejam comigo aonde eu estiver, para que vejam a minha beleza, para que vejam a minha glória. Isso é glória. Jesus deseja você ardentemente, e Ele quer explicar para você o que está no fundo do coração dele. A alma de Jesus está cheia de fogo, está saindo fogo de dentro dos seus olhos, porque a alma de Yeshua está consumida com o conhecimento de Deus Pai. Ele gastou a sua vida inteira como homem contemplando o Pai. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E Deus é amor, e o amor de Deus é consumidor. Deus é o fogo que consome, mas não destrói você. Você vai ser consumido pelos afetos dele, e é intenso. É uma explosão. Você entra no furacão onde Deus ama Deus, é um furacão de fogo. Deus amando Deus. Deus amando Deus. E isso tudo vem para dentro de você. E fiz que conhecessem o seu nome. 2 Coríntios 4 diz assim: porque porquanto foi Deus quem ordenou que das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus, gente, já é a glória de Deus, mas a glória de Deus na face de Cristo. Gente, eu estou louco. Como que é ver a glória de Deus na face de Deus? Das trevas, pum! Ele joga a luz. E você vê, uau! Quem dera tivesse 1000 olhos. Quem dera pudesse ficar toda a minha vida olhando para esse homem, o desejado das nações. Quem dera pudesse gastar cada milésimo da minha vida olhando dentro dos olhos do homem judeu que andava no jardim do Éden, tendo prazer em Adão. Eu estou apaixonado por ele. Mais uma vez. Ele está me ganhando de novo, mais uma vez. Ele está me vencendo, Ele está derrubando as minhas estruturas mais uma vez. Ele está colocando lágrimas nos meus olhos mais uma vez. Ele está tirando os meus olhos de mim e colocando os meus olhos nele. Está disponível para você. Nesse momento, Jesus está desejando mostrar a você uma faceta da beleza dele, um vislumbre dos seus sentimentos. É mais real do que o chão que você pisa. Basta um vislumbre e tudo muda. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Deixa-nos ver sua beleza. Deixa-nos ver quando você caminha em nossa direção e levanta a nossa cabeça cheia de vergonha, e você olha nos nossos olhos e você mesmo diz: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
Isso muda tudo. Davi disse: deixa-me beber dos rios das suas delícias. Jesus profetizou isso na frente, dizendo: quando receberem o Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a mesma coisa. As águas deliciosas de Deus estão dentro de você mesmo. É o Espírito dado, o Espírito Santo que foi dado para você se alimentar de uma comida prazerosa e ao mesmo tempo fica com fome. Deus é o pão que alimenta e esvazia. Jesus, queremos comer do pão vivo. Por isso as Escrituras dizem: provai e vede que o Senhor é bom, porque Deus tem gosto. Você precisa não só olhar o pudim, você precisa comer o pudim. E aí você vai ter a experiência do gosto. Por isso que a Bíblia fala: provai e vede. Prove. Está disponível hoje. Você pode ir lá e comer o pão vivo. Você pode ir lá e beber as águas deliciosas de Deus. Mas talvez a sua alma esteja empanturrada de coisas. Então você precisa se esvaziar. Você precisa de um tempo de tédio, para que você corra para o lugar onde o tédio é aniquilado. Os 4 seres viventes não estão entediados na sala do trono dizendo que Ele é santo. Eles não conseguem parar. Mas a gente sempre quer preencher o nosso tédio com alguma coisa, seja lá o que for. Você precisa ter um encontro com o seu vazio, de quão fútil é a sua vida, para que você valorize a verdadeira comida espiritual.